E agora o nosso bate-papo é com o diretor do Instituto Federal Farroupilha de Júlio de Castilhos, Rodrigo Carlotto. Rodrigo, bom dia, bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Carla, obrigado pelo convite, bom dia aos ouvintes da Rádio 14. É sempre um prazer falar da nossa comunidade de Júlio de Castilhos sobre o nosso Instituto Federal Farroupilha. Rodrigo, nos situe em que momento a gente está no Instituto Federal Farroupilha. Já concluímos o 2020, o ano letivo já terminou? Exato. Carla, o ano de 2020, ele foi totalmente atípico para todos nós, assim como o ano de 2021 continua sendo, né? Desde o dia 6 de março de 2020, o Instituto Federal Farroupilha Campus Júlio de Castilhos e todo o Instituto Federal, ele iniciou as atividades exclusivamente de forma remota, tanto administrativas quanto letivas, né? E em função disso, uma série de alterações foram feitas. Uma parte do ano passado tivemos nosso calendário acadêmico suspenso. Em virtude disso, entramos ainda em 2021 com o calendário de 2020. Então, tivemos aulas no mês de janeiro e no mês de fevereiro. Finalizamos o nosso calendário de 2020 apenas no dia 26 de fevereiro. E nesse período agora, que nós estaríamos recomeçando as aulas, né, no mês de março, nós estamos em férias letivas. Então, iniciaremos o calendário de 2021, calendário letivo, apenas no mês de abril, no próximo dia 5. Então, estamos, como todas as instituições de ensino, com nossos calendários bastante alterados em relação à normalidade. Rodrigo, mesmo assim, os processos seletivos, eles aconteceram, também foram de forma diferente esse ano? Exatamente. Os nossos processos seletivos, em especial para os nossos cursos integrados, nosso ensino médio, né, técnico em agropecuária e técnico em informática, nós, somente para esse ano, né, para todo o Instituto Federal, e não só o Instituto Federal, a grande parte de instituições de ensino do país, foi realizado um sorteio eletrônico, né? O nosso vestibular, que nós fazíamos todo ano, nós não fomos autorizados a realizar porque nós não poderíamos arriscar aglomerando 400, 500 pessoas no mesmo dia, no mesmo prédio, né, em virtude da pandemia que nos assola. Então, esse ano, para o nosso integrado, o processo foi sorteio, né, já houve uma primeira chamada, já estamos na segunda chamada na lista dos classificados, né? Então, em relação ao integrado, foi alterado. Em relação ao Enem, ao ensino superior, continua da mesma forma, né? Pois nós seguimos o calendário do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, a principal alteração desse ano, e que alterou toda a metodologia de seleção da instituição, foi em relação ao nosso integrado. Mas nós temos frisado que, caso a pandemia seja controlada até o final do ano, nós teremos a possibilidade de voltar ao nosso formato tradicional de vestibular para o ensino médio. Então, no momento, não tem mudanças, o quadro segue o mesmo. A gente tem muitas perguntas de ouvintes quanto ao retorno das aulas, aquele ensino presencial, o pessoal que foi aprovado agora há pouco, muitos pelo sorteio, pelo processo seletivo, enfim, estão aguardando o retorno das aulas. Então, não há, em situação de presencial, uma previsão, Rodrigo? Não, já foi. Todo o Instituto Federal Farroupilha, ele já decidiu, ainda no mês de fevereiro, nós optamos por todo o primeiro semestre letivo desse ano, a instituição vai realizar de forma remota. Então, de 5 de abril até agosto, todas as atividades do campus, letivas, é claro, e administrativas, serão remotas. Chegando ao final desse primeiro semestre, o nosso Conselho Superior se reúne novamente, os profissionais analisam os dados epidemiológicos do Brasil, do Estado, do município, e vão deliberar se retornaremos aí no segundo semestre de forma remota, de forma híbrida, de forma presencial. Mas o que nós podemos garantir para a comunidade acadêmica é que todo esse primeiro semestre de 2021 ainda nós continuamos exclusivamente de forma remota,
tanto as aulas quanto as nossas atividades administrativas. Nós temos data para esse retorno do ensino remoto? Sim, nós vamos iniciá-lo no dia 5 de abril. Também uma data diferente, né? Em abril, em épocas normais, nós já estaríamos praticamente no segundo mês de aulas, mas nós, em virtude das férias estarem ocorrendo agora em março, nós iniciaremos em 5 de abril. E, claro, os nossos alunos, que já são nossos alunos desde os anos anteriores, nós já estamos trabalhando essa data, mas nós vamos começar a trabalhar essa data também com os alunos que foram aprovados agora nesses processos seletivos, que é uma dúvida que certamente surge e vai surgir, né? Então nós vamos trabalhar numa ampla divulgação dessa data. Também vamos trabalhar, e isso vai ser uma novidade também para os alunos que estarão chegando no nosso campus, né? Como que o campus trabalha remotamente, quais são as plataformas digitais que nós utilizamos, quais são os sistemas de gestão que nós utilizamos. Então, é um processo de ambientação que nós realizamos sempre, vamos realizar, e a gente sempre pede e coloca para os alunos que eles fiquem tranquilos, que os pais fiquem tranquilos, que é um processo gradual de ambientação em que a instituição ela já está preparada e acostumada com toda essa nova realidade, né? Porque já desde o ano passado já vamos completar um ano de atividades remotas, né? Então nós já temos os caminhos corretos para realizar essa atividade da melhor forma possível. Claro, né? Sempre desejando que, caso se controle a pandemia, e a gente sabe que pelos dados que nos surgem, não parece que esse controle vem tão cedo, né? Mas nós sempre acreditamos que, quando controlado, né, nós poderemos, aos poucos, reiniciar nossas atividades presenciais. Rodrigo, quanto ao processo seletivo, a gente teve muitos deles através do sorteio. Isso, muitos ficaram de fora, principalmente aqueles que estavam saindo do ensino fundamental e tinham intenção de ingressar no Instituto Federal Farroupilha no ensino médio. O que a gente pode dizer para esses que ficaram, que não foram sorteados? Tem ainda alguma chamada extra? Esse é um pai que está nos perguntando aqui. Vai ter mais alguma chamada? Tem uma fila de espera? Claro, nós pedimos que os alunos e também os pais, familiares de alunos que fizeram o processo seletivo fiquem atentos, porque nós agora no dia 2 de março, então, recentemente, nós realizamos a segunda chamada para os integrados, técnico em agropecuária e técnico em informática. Nessa segunda chamada, do dia 13 ao dia 5 de março, os alunos estão nos encaminhando a documentação para a confirmação de vaga. Porém, existe sim a perspectiva de nós termos uma terceira chamada. Então, existe sim uma perspectiva para esses alunos que ainda não foram chamados, né, de uma terceira chamada, que aí, com essa terceira chamada, nós pretendemos terminar de formar as turmas, né? Então, nós ainda temos algumas vagas, tanto no técnico em agropecuária, quanto no técnico em informática. Então, o recado que a gente deixa para os estudantes que ainda não foram chamados, que os pais é que fiquem atentos e fiquem acompanhando o nosso site institucional, porque é ali que nós divulgamos os editais, as datas, a primeira, a segunda e, porventura, uma terceira chamada que venha a ocorrer. Então, é possível que ocorra uma terceira? Isso, a probabilidade, ela é bem real. Então, a gente coloca para os pais, estamos só aguardando essa semana, né, em virtude da segunda chamada, de algumas confirmações ou não de vaga, e existe uma possibilidade bem real de ocorrer uma terceira chamada. Então, é boa notícia para aqueles pais que ainda têm expectativa que os filhos ingressem no Instituto Federal Farroupilha. Rodrigo, a gente tem divulgado diariamente aqui outro processo seletivo, esse que é direcionado àquelas pessoas, a maioria das pessoas que faz algum tempo que pararam de estudar, que não tem ainda um ensino médio ou até mesmo um técnico, que é o nosso PROEJA. Coloca para a gente a forma de ingresso, como as pessoas podem se habilitar a esse. A gente sempre comenta aqui, Rodrigo, até outras vezes que você esteve aqui, é uma oportunidade ímpar de voltar à sala de aula. Claro, exatamente, Carla. Nós temos
as inscrições em aberta para o nosso técnico em comércio na modalidade ProEja. Então, é um curso para as pessoas que ainda não têm curso noturno, o segundo e o terceiro ano do ensino médio, e concomitantemente ele vai estar fazendo um curso técnico, o nosso curso técnico em comércio. As inscrições estão abertas até o dia 23 de março, então praticamente até o final do mês estamos com as inscrições abertas. No nosso site existe o passo a passo de como fazer essa inscrição, né? É extremamente simples, basta o preenchimento de um formulário. Esse formulário pode ser enviado de forma online ou pode ser impresso e deixado diretamente na portaria do nosso campus. Então, os formatos de inscrição são bem simples, né? O processo de seleção também, como tu mesmo disse, o foco do ProEja é nós resgatarmos aquelas pessoas que passaram muito tempo fora da escola. Então, o primeiro critério de seleção é a idade. Então, aqueles alunos com mais idade terão preferência na hora da seleção. Isso está expresso no nosso edital também, assim como maiores detalhes sobre o processo. Então, é bom reforçarmos, né, para aqueles alunos que ainda estão pensando em retornar, que olhem com carinho, né, que tem a possibilidade aqui em Júlio de Castilhos de voltar a estudar, de voltar a fazer o ensino médio, de ter também um curso técnico no seu currículo. O campus Júlio de Castilhos, dentro do Instituto Federal Farroupilha, é uma das unidades de referência na oferta do curso ProEja. E ao longo desses anos nós temos formado muitas e muitas turmas, curso com qualidade, curso em que os alunos saem preparados e curso que estamos com as inscrições abertas até o dia 23 de março. Rodrigo, a gente tem aqui outra pergunta do ouvinte em relação às bolsas, principalmente nessa modalidade do ProEja, elas estão ainda sendo ofertadas? Tem mais algum auxílio? Aqui tem um ouvinte falando que o ano passado foi dado até computadores para o pessoal estudar. Exatamente. O ano passado, em virtude de toda a mudança de cenário, a instituição se reorganizou para atender e tentar atender a maior parte dos alunos que possuíam necessidades específicas. Por exemplo, nós fizemos uma triagem e selecionamos, né, e disponibilizamos computadores para aqueles alunos que não tinham acesso a essas máquinas, né. Emprestamos esses computadores, são emprestados para os alunos. Esse procedimento nós vamos fazer novamente no início do ano letivo deste ano. Vamos fazer uma nova triagem, vamos verificar aqueles alunos que efetivamente não têm o computador para realizar os estudos, para que a gente possa realizar os empréstimos. Além disso, como é a pergunta do ouvinte, todo início de ano nós realizamos né? Bolsas são aqueles auxílios financeiros que ajudam o aluno a se manter na instituição. Então, até o ano passado nós tínhamos o auxílio permanência, que era e ainda é um auxílio ofertado pela nossa assistência estudantil, e o ano passado também foi criado na instituição o auxílio digital, que assim como quando nós ofertávamos ou emprestávamos os computadores, muitas vezes os alunos não tinham acesso à internet, né? Então, o auxílio digital é um recurso financeiro que visa a tratação de um pacote de dados de internet. Então, respondendo a pergunta do ouvinte, sim, ele fique atento que no mês de início das aulas nós vamos estar com os editais abertos para contemplar aqueles alunos que efetivamente comprovarem uma carência socioeconômica e tiverem algumas necessidades específicas, tanto tecnológicas quanto financeiras. Então, isso é importante também a comunidade saber, né, Rodrigo, que existe um auxílio do governo federal para essas pessoas mais carentes que querem estudar. Muitas vezes isso não chega até a população, ter conhecimento que esse auxílio existe. Exatamente. O governo federal ele trabalha em algumas frentes que visa auxiliar os estudantes que possuem um grau de vulnerabilidade socioeconômica, né, maior. Então, e os institutos federais, desde a sua concepção lá em 2008, eles têm essa política, né, de ajudar o estudante mais carente
e em especial economicamente, com bolsas, né? Quando nós estávamos no auxílio no momento presencial, a instituição ela ofertava as refeições de forma gratuita, e quando nós voltarmos vai continuar ofertando alimentação de forma gratuita. É um conjunto de elementos que visam que o estudante chegue à nossa instituição e, principalmente, tenha condições de concluir o curso, né? Nós sabemos que, às vezes, para concluir o curso, o principal elemento é a força de vontade, é a dedicação, é claro, mas muitas vezes o elemento financeiro é importante, né? É importante para que a gente tenha esse apoio ao estudante, e nós temos esse programa amplo, né? Desde 2008 de bolsas, que tem ajudado muitas e muitas pessoas, muitos e muitos estudantes. Realmente é um auxílio que faz a diferença para muitas pessoas que o receberam nesse período. Eu tenho uma outra dúvida de uma ouvinte, e ela gostaria de saber se vai ter segunda chamada para o curso de alimentos, técnico em alimentos. O curso de alimentos, nós estamos com a confirmação das vagas até o dia 10 de março. Então, após o dia 10 de março, né, o nosso setor de registros acadêmicos vai fazer o levantamento se fechamos ou não a turma. Então, até hoje, né, 10 de março, nós estamos fazendo a confirmação de vagas da primeira chamada. Então, após essa confirmação, nós temos a possibilidade de divulgar ou não uma segunda chamada. Diferentemente do curso integrado, que eu mencionei anteriormente, tanto técnica informática quanto técnica agropecuária, né? Eu não tenho esses dados de forma tão precisa ainda, né? Existe sim a possibilidade de nós termos uma segunda chamada também no curso técnico em alimentos, mas vamos aguardar hoje, que é o período final de confirmação, e ao longo da semana eu peço que a ouvinte que faz contato fique atenta ao nosso site, né? Caso tenhamos essa possibilidade, nós vamos publicar e explicar o passo a passo da confirmação de vaga para a segunda chamada. Então, eu peço que essa ouvinte também, a exemplo daquele pai que questionou sobre uma terceira chamada no nosso integrado, informática e agropecuária, essa ouvinte que questionou sobre o técnico em alimentos, fique atenta. Eu vou pedir para você, então, quando a gente tiver essas outras informações de outras chamadas, segunda chamada, você passa para a gente aqui, para o WhatsApp da nossa emissora, que a gente vai fazer essa divulgação aqui para os ouvintes. Se eles ficarem sintonizados conosco, vão ser sempre informados desses processos. Que bom que o pessoal quer ingressar no nosso Instituto Federal Farroupilha, né, Rodrigo? Claro, claro. No momento que nós tivermos as segundas ou terceiras chamadas, ou mais chamadas que forem necessárias, nós vamos transmitindo para vocês, para que esse comunicado possa chegar à nossa comunidade acadêmica de forma mais ágil e mais efetiva. E com certeza nós temos observado que mesmo nesse contexto extremamente difícil de pandemia, de ensino híbrido e principalmente ensino remoto, nós temos observado que a procura para o nosso instituto continua intensa, refletindo esse interesse da nossa comunidade em se qualificar e em se qualificar com qualidade, em se tratando do nosso campus de Castilhos. E o que a gente sempre diz, né? Aqui em casa, o ensino em casa, e além disso, sem custo algum. Falando em custos, a gente vai ter que voltar naquele assunto das bolsas. A gente recebeu mais um pedido de um ouvinte perguntando se quem tinha o auxílio o ano passado vai ter novamente agora. Sim, normalmente a cada virada de ano, isso nós também realizávamos nas épocas do ensino presencial, a cada virada de ano, aqueles alunos que já recebiam, toda a equipe de assistência estudantil realizava uma análise de renovação ou não das bolsas. Então, existe sim é de praxe que aqueles alunos que já recebiam, né, se faça a avaliação e possam continuar recebendo. Ou seja, é feita uma renovação dessas bolsas. Além disso, é claro, nós sempre publicamos editais novos para contemplar aqueles alunos que estão chegando no nosso campus. Então, respondendo à questão desse ouvinte, sim, a tendência sempre é que os auxílios sejam renovados de um ano para outro e que a gente possa continuar auxiliando aqueles estudantes que realmente têm vulnerabilidade para que possam continuar estudando conosco.
É realmente importante essas informações. E tem uma última pergunta, a gente está se estendendo um pouquinho, mas toda vez que você ou algum dos integrantes da equipe do Instituto Federal Farroupilha vem até a nossa emissora, a gente tem essa pergunta do curso que o pessoal já anunciou, está comentando bastante, está à espera, que é o nosso curso de agronomia em Júlio de Castilhos. O que a gente tem hoje? Claro, e é uma pergunta importante, cara, para que nós possamos situar os ouvintes do início dos nossos cursos superiores no ano de 2021, certo? No dia 5 de abril, então, nós voltamos às aulas. Nosso ensino médio, nosso ensino técnico subsequente e as turmas de cursos superiores que já estavam conosco, certo? As turmas novas, né? As novas turmas do nosso tecnólogo em gestão do agronegócio, das nossas licenciaturas, elas dependem do ingresso, dependem do calendário do Enem. O Enem esse ano ele atrasou, né? Então, possivelmente, o ingresso das turmas novas de cursos superiores no campus Júlio de Castilhos, ele vai atrasar um pouquinho esse ano, não vai iniciar exatamente no dia 5 de abril. E nesse contexto se insere o nosso curso de agronomia, que vai iniciar nesse primeiro semestre de 2021. Todo o curso já foi aprovado na instituição, projeto de criação de curso aprovado, o projeto pedagógico aprovado, corpo docente nós já temos alinhado. Então, nós já temos toda a estrutura para o início e ele vai iniciar nesse ano de 2021, nesse primeiro semestre. Então, para a comunidade que está atenta e nos questiona, né, Carla, há bastante tempo sobre o início desse curso, ele vai iniciar no primeiro semestre de 2021 e a gente pede que os alunos fiquem atentos, porque o Instituto Federal Farroupilha, assim como todas as instituições do país, utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio para a seleção. Então, nós vamos, quando as notas do Enem forem divulgadas, a instituição ela publica um edital só para a seleção de novas turmas. E nessas novas turmas estará o curso de agronomia. Então, sim, iniciaremos agora do primeiro semestre também o nosso bacharelado em agronomia, a primeira turma. Rodrigo, tem algum telefone, algum contato que a gente possa obter mais informações? O telefone continua tocando por aqui? Claro, Carla. Hoje, o telefone do campus é o 3271-9500, certo? No momento que o ouvinte ligar para o campus, esse número vai ser redirecionado para um dos nossos telefones celulares, né, dos setores que hoje estão atendendo de forma remota. Então, toda a ligação para os números fixos do campus, Júlio de Castilhos, e reforço o 3271-9500, o número será redirecionado para os telefones dos setores que podem dar informações, em especial nessa época de processos seletivos, a gente percebe que o número de informações e dúvidas levantadas é muito grande. Então, a gente se coloca à disposição com o telefone, né, e também através das plataformas digitais, Facebook, né, do campus de Castilhos, e-mail institucional, a gente está à disposição também na nossa comunidade. Rodrigo, muito obrigada pelas informações. A gente agradece ao público que participou também da entrevista, nos ajudaram a trazer as informações que a comunidade quer saber. E a gente deseja, com certeza, que logo volte ao ensino, aquele normal da sala de aula, do professor, aquele contato que nada substitui essa ferramenta que é estarmos em contato com o professor. Mais alguma coisa? Já agradeço a sua participação e disponibilidade de conversar conosco. Eu que agradeço, Carlos, o seu convite, a disponibilidade e sempre a parceria da nossa Rádio 14, reforçando isso que tu coloca. Realmente nós estamos há praticamente um ano em atividades remotas, tanto administrativas quanto letivas, e sim, estamos com muita saudade, né, das aulas, das atividades de forma presencial. Porém, nós temos trabalhado e temos, passo a passo, mostrado que as decisões do nosso campus elas vão sendo tomadas mediante os relatórios epidemiológicos que o nosso estado, que o nosso município, que o nosso país vai elaborando. E nós torcemos, né, Carla, que o processo de vacinação
evolua mais rápido no nosso país, para que todos possamos estar imunizados e aí sim nós possamos voltar de forma presencial, como tu mesmo disseste, na sala de aula, no contato, no dia a dia. Isso é extremamente fundamental. Então a gente deixa aqui um grande abraço a toda a nossa comunidade acadêmica, aos nossos estudantes, professores, técnicos administrativos, familiares, aqueles estudantes que estão ansiosos e que vão iniciar uma nova caminhada no nosso campus, dizer que serão muito bem-vindos e que o campus Júlio de Castilhos está de braços abertos. Estamos sempre à disposição, em especial nessa época, que é uma época difícil, para tirarmos dúvidas, para acolhermos a nossa comunidade acadêmica. Carla, novamente, muito obrigado pelo teu convite, pela entrevista, pela disponibilidade sempre da Rádio 14 e sempre o nosso campus está à disposição. A gente que agradece mais uma vez, bom trabalho, um bom 2021 para todos nós. Nós conversamos com o diretor do Instituto Federal Farroupilha, Campus Júlio de Castilhos, Rodrigo Carlotto.